No vídeo de hoje eu vou responder várias perguntas que eu tenho recebido e muita demanda também de consultório sobre crianças agressivas. Os pais chegam e dizem: meu filho é muito agressivo, ele tem ataque de fúria, de raiva. O que é isso, Roberto? O que fazer com isso? Como é que a gente pode lidar da melhor maneira possível? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso e vou esclarecer muitas coisas sobre como lidar nesses momentos com seu filho. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos, atendo crianças, adolescentes e adultos e estou aqui hoje para conversar e responder as perguntas sobre crianças agressivas. O que tem acontecido com as crianças que hoje elas respondem, os pais têm relatado que elas respondem de uma maneira agressiva, birras homéricas, ataques de raiva, de fúria, joga as coisas, bate o pé, grita. O que acontece com essas crianças? Se a gente começar a pensar sobre receber o não, a condição da criança de caber dentro do seu próprio corpo, de aprender a lidar com isso, aprender a noção de que eu posso sim ser o centro do mundo para os meus pais, mas eu também preciso considerar o outro. O aprendizado de tudo isso pode sim gerar nessa criança, em alguns momentos, uma dificuldade enorme em lidar com o não, com a frustração. O que é preciso a gente ter cuidado é o quanto estamos rotulando essas crianças de agressivas. E aí, algo que era apenas parte do processo, do aprendizado, acaba se tornando característica mesmo. Atribuímos a criança e ela se apossa desse lugar. Não, eu sou agressivo mesmo, eu sou bravo mesmo, eu reajo sempre assim. E ela vai correspondendo a essa nossa expectativa. E o quanto nós também estamos tratando essa criança com a nossa agressividade. Ah, mas eu não sou, Roberto, agressivo com meu filho. Nós somos, principalmente quando estamos sobrecarregados dessa vida maluca que a gente tem. E a gente chega em casa descarregando nos nossos filhos. E quando a gente não dá conta das nossas questões e a gente acaba escolhendo que a gente mais ama para dispensar toda a nossa frustração. Porque é ali naquele ambiente que a gente se sente seguro. E as crianças acabam correspondendo a essa nossa agressividade, a esse nosso desrespeito. E aí, os pais chegam e a gente se exime e diz: é o fulaninho que é agressivo, e a gente transmite para eles toda a responsabilidade. Então, se a gente começar a pensar também em como eu me sinto, o quanto eu sou agressivo com meu filho, a gente pode sim refletir sobre isso e mudar essa chavinha. A gente começa a dizer, né? Ele é agressivo, ela é agressiva, ela é muito brava. E essa criança, ela está em construção. Ele ainda não tem condições de dizer: não, mamãe, olha, eu não sou agressivo, eu só fiquei muito bravo naquele momento. Eles não têm condições de dizer isso. Quantos adultos ainda não têm condições de dizer isso? E a gente rotula e imprime naquela criança uma característica que nem era dela. Mas tem uma outra questão. Por que as crianças estão sim mais agressivas hoje? Ou têm essas explosões de raiva, de birra? Por quê? Se a gente pensar que a cada dia o tempo que os nossos filhos estão em conforto e sendo atendidos é maior, esse tempo tem sido estendido. Mas como, Roberta? Por exemplo, antes os nossos filhos eles tinham a possibilidade de entrar mais em contato com as suas frustrações, de entrar mais em contato com um momento de tédio, de espera. Esse tempo de espera, de tédio, já não existe mais. As crianças hoje dizem: eu estou entediado. Se eles ficam 5 minutos esperando, a gente entrega o celular, o tablet, para que eles fiquem ali em momentos de prazer, super estimulados. Então, entrar em contato com esse tédio, com essa frustração, de alguma maneira se torna insuportável. E aí, a sensação daquela criança é algo descabido para aquele momento. Você pensa: nossa, mas era uma coisa tão simples e o fulano teve um ataque de nervos. Se a gente voltar e pensar na nossa própria história, a gente vai lembrar que quando se fazia uma viagem antigamente, seja de carro, ônibus, avião, navio, barco,
Ninguém precisava de um outro entretenimento para passar por aquilo. Hoje, quando a gente vai viajar com os nossos filhos, meu Deus, a gente tem um arsenal de coisas para que aquelas crianças viajem, não se entediem, não seja uma coisa chata. Elas não conseguem mais dar conta daquela viagem pelo prazer da própria viagem e conviver com aquele tédio, conviver com aquela frustração de não estar se divertindo. Então, isso tem feito com que as crianças, sim, tenham mais ataques de birra, de fúria, de raiva e tenham sim mais dificuldade em lidar com essa frustração e se tornam, consequentemente, mais agressivas. Então, Roberto, o que a gente faz, pra gente minimizar isso? Primeira coisa que eu sempre falo é a gente se rever, se revisitar mesmo. Por que o meu filho está precisando ter esse comportamento? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu primeiro tenho me sentido? Como é que eu primeiro tenho tratado essa criança? Eu tenho conseguido ser respeitoso? Eu tenho conseguido acolher aquele sentimento dele? Às vezes a gente não acolhe nem o da gente. A segunda coisa é a gente verificar, sim, o quanto os nossos filhos têm sido expostos a situações que eles precisam lidar com frustrações, com as esperas, com o tédio. Porque quando eu não tenho o que eu desejo, eu entro em crise imediatamente. E essa criança, ela passa a não ser capaz de suportar e lidar com a menor fagulha de insatisfação. E aí elas têm essas reações exacerbadas, entram nessa crise de agressividade e de desconforto enorme, seja com grito, com choro, jogar as coisas no chão, bater o pé, espernear, gritar, serem desrespeitosos com a gente. E a gente, como adulto, como pai, como mãe, logo se assusta. E a gente pensa se tem algum problema com aquela criança, se tem alguma coisa errada, se ela precisa, inclusive, de uma medicação para se acalmar, porque tá tendo uma reação descabida. Mas essa reação desse tamanho, ela vem nos contar essa falta de aprendizado daquela criança em lidar com os nãos e com as frustrações no dia a dia, nesse seu processo. Porque a gente também salva os nossos filhos de entrar em contato com as suas dores. A criança que quer algo e a gente vai lá e atende o tempo todo, e aí quando a gente não atende, ela começa a entrar em contato com essa sua tristeza, a gente vai lá e tira ela daquilo, a gente salva, entregando outro objeto, geralmente é o celular, o tablet, de prazer para que ela se distraia e ela não tenha a oportunidade de cuidar, de entrar em contato com os seus sentimentos, seja quando elas estão perderam alguma coisa, seja quando está aguardando no restaurante. Nós estamos o tempo todo entretendo essa criança para ela não esperar e a gente acha que está fazendo com que ela não sofra. E diante dessa reação descabida e agressiva, nossa conduta, o que ela precisa é ser de ainda mais calma e segurança. Só que geralmente a gente descompensa mais ainda do que a criança, né? Algo do tipo que a gente precisa dizer: nós vamos encontrar um caminho para se acalmar, porque desse jeito a gente não vai conseguir nem conversar, quanto mais resolver qualquer situação. Eu sempre digo que se continuar falando desse jeito comigo, eu me retiro da discussão, porque eu não vou ficar em um ambiente, seja em um local, em um lugar em que eu me sinto desrespeitada. Quando você estiver mais calma, a gente volta a conversar. Esse tipo de fala a gente pode ter sim com os maiorzinhos, que eles já entendem. Com os pititicos, a gente pode acalentar, acolher o que ele está sentindo, dizer: poxa, eu sabia que você queria muito esse brinquedo, mas não deu, eu sei que você está muito chateada. Porque nesse momento que eu trago firmeza e calma, isso traz segurança para a criança. O rio, ele precisa ter margem. E nós somos essa margem do rio. Mas quando a criança nos vê descontrolados e assustados, eles ficam ainda mais descontrolados, eles ficam com medo e ficam também assustados, se sentindo inseguros. Mas o que eu queria deixar aqui de recado é para você prestar atenção se nesses momentos de agressividade do seu filho, de ataques de fúria, de raiva, eles não vêm logo após uma negativa de um desejo. E se a gente voltar mais atrás um pouquinho, a gente vai prestar atenção que nós quase não estamos dando essa oportunidade, dessa caminhada de aprendizado para as crianças. E aí vai virando um ciclo vicioso, né? Porque para evitar os ataques de fúria, eu dou
as satisfações, os prazeres, os entretenimentos, os estímulos, e aí a gente evita a frustração do dia a dia, e aí a cada vez que essa criança em algum momento entra em contato, a reação se torna descabida. Pais e mães, nós precisamos sim nos posicionar. Nós somos essa margem do rio. Muita força, amor, coragem e muita paz que vai dar tudo certo. Na maioria das vezes, essa criança, ela não é agressiva, não tem essa característica agressiva. Isso seria algo de uma ordem, de uma dimensão muito mais profunda. Se a gente olhar essa história dessa criança para trás e essa construção, a gente vai perceber que, na verdade, o que é necessário é que a gente volte um pouquinho e o que está faltando é esse aprendizado, é essa experiência, é essa margem do rio linda e respeitosa para que ele siga o seu fluxo e consiga se desenvolver de forma, crescer e se desenvolver de forma saudável e promissora, como a gente deseja tanto para os nossos filhos. O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo, muito obrigado, fiquem com Deus.